Fatos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, a gente conversa com o deputado federal Subtenente Gonzaga, do PDT. Deputado, bom dia, prazer mais uma vez ouvi-lo aqui no Café com Política. Prazer é meu, Rodrigo. Bom dia, Rodrigo, Adriana, aos ouvintes da Super N, e obrigado mais uma vez por essa oportunidade. Nós é que agradecemos a disponibilidade de conversar com a gente. Deputado, para nós começarmos aqui, tem um projeto que está sendo discutido em Brasília que retira um pouco de poder dos governadores sobre as polícias, né? O senhor é um representante da área da segurança pública, a sua votação é expressiva nesse meio. Eu queria saber o que o senhor pensa para a gente começar o nosso bate-papo aqui sobre esse projeto que já vi está gerando muita polêmica em Brasília. Na verdade, Rodrigo, eu quero agradecer a oportunidade e, de certa forma, tentar corrigir um pouco a narrativa que foi colocada sobre esse projeto. As primeiras manchetes que surgiram era de uma proposta de federalização, de perda de poder dos governadores para as Forças Armadas e para o governo federal. Então, essa narrativa precisa ser corrigida. Não há nenhum movimento, nenhuma proposta no texto que possa sugerir que os estados estariam perdendo autonomia sobre as polícias para os governos, para o governo federal ou para as Forças Armadas. O que podemos admitir é que o governador estaria perdendo um pouco a autonomia em relação ao legislativo estadual, porque há no texto uma proposta de que a nomeação partisse de uma lista tríplice e que a demissão fosse submetida ao legislativo estadual. Então, nessa perspectiva, é verdadeira a tese colocada de que haveria uma perda de poder do governador, mas não é para as Forças Armadas e nem para o governo federal. Outra narrativa que eu preciso de corrigir é a de que isso faria parte de um movimento político eleitoral para 2022. Não tem absolutamente nada disso colocado. A proposta de rever a LOB, de reconstruir o Decreto-Lei 667, é orgânico, é das instituições, polícias militares, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, Polícia Federal, todas elas, há vários anos, buscam consolidar uma legislação federal que pudesse dar um pouco mais de estabilidade jurídica para instituições de Estado, que têm perenidade, têm uma vida perene e uma prestação de serviço, uma responsabilidade no Estado. Então, acho que isso precisa de ser colocado como ponto de partida. Do ponto de vista do mérito, eu quero primeiro afirmar que eu sou contra o texto proposto. E posso dizer também que o Comando da Polícia Militar de Minas, que o Comando do Corpo de Bombeiros de Minas, que as associações de classe dos militares de Minas Gerais também são contra esse texto. E são contra, basicamente, por 3 ou 4 pontos. Um deles é a proposta da criação do cargo de general, do posto de general. Nós compreendemos que para as polícias militares, o Corpo de Bombeiro funcionar, prestar seu serviço, garantir as prerrogativas constitucionais e valorizar a classe, é desnecessário essa figura de general. Isso traria apenas um desarranjo na nossa estrutura, sem nenhum benefício operacional, sem nenhum benefício prático. Quem defende essa causa busca uma equiparação com organizações de outros países que, sendo polícias militares, possuem o nível hierárquico de general. Então, para alguns, isso seria interessante para igualar o tratamento que se tem mundo afora e até mesmo para nivelar os níveis hierárquicos das Forças Armadas, uma vez que são militares estaduais. Mas em Minas Gerais, a compreensão nesse momento é de que é desnecessário, é apenas um desarranjo que não coloca nada de bom para a operacionalidade. Agora, deputado, só complementando, porque talvez também possa dar margem, né, para a complementação da resposta do senhor, porque alguns especialistas, pesquisadores estão dizendo também, dizem que essa proposta acaba abrindo um precedente perigoso, inclusive com a criação ou a possibilidade de criação de um poder paralelo. O que o senhor pensa a respeito disso também? Eu debati, quem tem falado muito, o Flávio Sapori, eu participei de alguns debates junto com ele. Eu acho que não há esse risco desta forma, tá? Ele
pelo menos a crítica que eu vi partindo do Palácio Sapori, em relação que eu não vejo possibilidade de nenhum poder paralelo nesta proposta. A crítica tem sido em cima da proposta da autonomia orçamentária e financeira. Não há no texto, e nem poderia ter, porque dependeria de uma PEC, a proposta de autonomia orçamentária do 1/10, né? A Constituição Federal, ela reconheceu no Poder Legislativo, no Poder Judiciário, no Ministério Público e, mais recentemente, na Defensoria Pública, uma autonomia orçamentária e financeira, que é um pressuposto de que a Constituição já define o chamado do 1/10 e dá a esses órgãos a iniciativa da legislação orçamentária. O que se coloca no texto para as polícias não chega a esse ponto. Chega ao ponto de dizer, olha, é um órgão importante, que tem estatura, tem tamanho, para que possa gerir os seus recursos financeiros previstos no orçamento estadual. Então não há nenhuma proposta, e nem poderia ter, porque dependeria de uma PEC, para que a Polícia Militar ou a Polícia Civil tivesse a iniciativa de legislação. Isso não está no texto. O que se busca é dizer o seguinte, olha, a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiro, a Polícia Civil, tem uma responsabilidade que não pode ficar refém de setores técnicos, burocráticos do governo no seu dia a dia. Então, uma vez aprovado o orçamento pela Assembleia, sancionado pelo governador, que ela tivesse autonomia dessa gestão. E também da gestão do efetivo, da folha, do seu pessoal. É disso que trata quando fala da autonomia administrativa orçamentária, que é necessário sim, mas não é na dimensão de que eu ouvi algumas críticas que chegaria ao do 1/10, não é isso. O deputado, o senhor já conversou com o governo de Minas para saber qual o posicionamento efetivo do governo a respeito dessa proposta? Já manteve interlocução com a Secretaria de Segurança Pública? Ainda não, Rodrigo, e por uma razão simples. Esse texto, que está tramitando na Câmara desde 2001, ele passou a ser debatido nessa legislatura a partir de julho. E passou a ser debatido entre os militares, no caso da Lei Orgânica da Polícia Militar, entre os policiais civis, no caso da Lei Orgânica da Polícia Civil. É uma agenda muito mais orgânica às instituições, a partir de suas entidades de classe nacional, do que do próprio Congresso. Na verdade, esse texto que está gerando essa polêmica, ele sequer foi apresentado ao conjunto dos deputados. Está ainda numa formatação de uma proposta a partir das entidades de classe que representam os militares e os policiais civis, a Cobrapol, a Associação Nacional dos Delegados, a FENEM, a NASPRA, o CNCG, que são entidades de classe que têm interesse em melhorar a legislação e que provocou e patrocinou esse debate. Na verdade, ele não está colocado para o conjunto dos deputados ainda. Por isso, não houve nem essa possibilidade. A coisa estava sendo debatida e a imprensa trouxe, e que bom que tenha trazido a público esse debate, mas ainda, eu diria, fora do contexto político da discussão, porque não está concretamente na Câmara dos Deputados esse debate. Seria uma forma também de garantir votos, aí já pensando em 2022, deputado, por parte do presidente Jair Bolsonaro e aliados? Não, essa é outra narrativa equivocada que foi colocada. As nossas instituições, elas caminham e buscam um lugar ao sol permanentemente, né? Eu, por exemplo, estou no mandato hoje, mas eu estou na luta de classe desde o ano de 1990. Então, essa busca, né, de aperfeiçoamento da legislação, ela é intrínseca, ela faz parte do nosso desafio, não tem absolutamente nada a ver com eleição, com partido, com bolsonarismo, absolutamente nada. Infelizmente, foi uma distorção colocada, não sei por quem, ou por desinformação, ou por estratégia da forma de colocar o debate, mas absolutamente, isso é uma tentativa das nossas instituições e principalmente das entidades representativas de consolidar uma legislação que seja atualizada, porque o decreto 667, decreto-lei 667, que é de 1969, ele está totalmente desatualizado na perspectiva da Constituição, né? Ele está ainda um decreto para o tempo do Ministério do Exército, Ministério da Marinha, até isso já mudou. Então, é preciso atualizar.
E, em atualizando, é claro que se busca o fortalecimento institucional e dialogar com essa condição de perenidade das nossas instituições, Polícia Militar, Corpo Bombeiro, Polícia Civil. Antes da hora do bate-pronto aqui, deputado, dá tempo de mais uma última pergunta. O assunto do dia, claro, foi a aprovação pela Anvisa do uso emergencial das vacinas contra a Covid-19. Ontem, o Brasil inteiro acompanhou com até certa ansiedade aquela reunião técnica feita pela Anvisa. Eu queria saber o que o senhor pensa, como é que o senhor viu todo esse processo, inclusive, e até a demora que tem existido no Brasil para que a campanha de vacinação comece efetivamente. Olha, eu devo dizer que eu estou feliz com a vacina, com o lançamento, com a aprovação pela Anvisa, com a primeira vacina aplicada. Eu estou no campo daqueles que acreditam na ciência, que defende que o Estado brasileiro, seja a União, os estados, os municípios, precisam de uma ação articulada para que, de fato, a vacina chegue e seja aplicada a toda a população. Portanto, eu vi tudo isso ontem com um grande grau, né, um alto grau de satisfação de ver que chegamos a um ponto importante e, ao mesmo tempo, lamentando, porque entendo que esta articulação, União, Estado e Município, ela não está colaborando com o resultado que nós precisamos. Nós precisamos de uma ação articulada. Ontem, a aplicação da vacina pelo Dória e o discurso do ministro Pazuello, eu acho que era desnecessário. O Pazuello tinha que estar aplaudindo a aplicação da vacina e não disputando quem aplica a primeira vacina. Ou poderia até estar lá do lado do Dória aplicando a vacina. Isso não ajuda, isso não colabora, isso alimenta uma disputa desnecessária que não ajuda a população. Então, eu espero contribuir com o mandato, com as minhas posições, para que, de fato, prevaleça a ciência e que nós possamos adquirir, que a União, que os estados se unam todos e possam adquirir logo mais vacinas para que a população seja imunizada mais rapidamente. Essa pandemia, ela tem solução, passa pela ciência, mas a política precisa de colaborar e não uma disputa fratricida, uma disputa que não colabora. Hora do bate-pronto. No Café com Política, hora do bate-pronto. O senhor já conhece, são perguntas objetivas, respostas curtinhas, objetivas também, um ping-pong com a gente aqui, combinado, deputado? Às vezes não dá para ser curtinha demais, né? Vamos tentar. Começando, deputado, governadores, com poder ou sem poder sobre as polícias? Não, com poder, né? Isso é uma questão, nem está no texto proposto e nem na discussão colocada. Polícias é de responsabilidade dos governos estaduais e tem que ter poder. Generais na Polícia Militar? Jamais. É desnecessário, não contribui, não precisa, não ajuda. Vacinação contra a Covid? Tomara que comece amanhã, hoje, e que em 30 dias termine tudo. Não vai terminar, mas torço para isso. Presidente Bolsonaro na pandemia? Eu acho que ele cometeu equívocos. Ele precisava de ter assumido a coordenação política de todo o processo, né? Eu acho que o primeiro erro foi a medida provisória e uma disputa de poder desnecessária, porque a Constituição organiza o Estado brasileiro com todas as competências e acho que ele poderia ter tido um papel mais relevante de coordenação política dos esforços políticos para a solução e para a administração dessa pandemia. E o governador Romeu Zema? Acho que ele comportou de forma melhor, porque não gerou mais crise do que o necessário. Então, acho que ele agiu melhor do que outros governadores. Deputado federal, subtenente Gonzaga, do PDT, nosso convidado de hoje aqui no Café com Política. Deputado, muito obrigado pela entrevista. Prazer falar mais uma vez com o senhor. Eu que agradeço mais uma vez. Muito obrigado. Estamos sempre às ordens. Obrigada, deputado.